amém. Quem crê, bate palma e dá glórias a Deus. Se você puder, por favor, fique de pé no seu lugar agora. Você que trouxe a sua Bíblia, pegue a sua Bíblia agora, abra comigo em Hebreus capítulo 7, a partir do versículo 11. Hebreus capítulo 7, a partir do versículo 11. Se perto de você tem uma pessoa sem a Bíblia, por favor, aproxime-se desta pessoa para que ela possa acompanhar a leitura em nome de Jesus. Hebreus capítulo 7, a partir do versículo 11. Louvado seja Deus. Hebreus capítulo 7, a partir do versículo 11. Quantos encontraram? Digam graças a Deus. Assim nos diz a palavra do Senhor. De sorte que, se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sob ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia logo de que outro sacerdote se levantasse segundo a ordem de Melquisedeque e não fosse chamado segundo a ordem de Arão? Porque, mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Porque aquele de quem essas coisas se dizem pertence a outra tribo, da qual ninguém serviu ao altar, visto ser manifesto que nosso Senhor procedeu de Judá. E concernente a essa tribo, nunca Moisés falou de sacerdócio. E muito mais manifesto é ainda, se a semelhança de Melquisedeque se levantar outro sacerdote, que não foi feito segundo a lei do mandamento carnal, mas segundo a virtude da vida incorruptível. Porque dele assim se testifica: tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Porque o procedente mandamento é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, e desta sorte é introduzida uma melhor esperança, pela qual chegamos a Deus. E visto como não é sem prestar juramento, porque certamente aqueles sem juramento foram feitos sacerdotes, mas este com juramento, por aquele que lhe disse: jurou o Senhor e não se arrependerá, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. De tanto melhor conserto, Jesus foi feito fiador. E na verdade, aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Porque nos convinha tal sumo sacerdote santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus, que não necessitasse, como sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos do povo, porque isso fez ele uma vez, oferecendo-se a si mesmo. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens fracos, mas a palavra do juramento, que veio depois da lei, constituiu ao Filho perfeito para sempre. Levanta a tua mão direita o mais alto que você puder. Feche os teus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso, eu quero te agradecer mais uma vez pela tua palavra.
Que esta palavra, Senhor, venha a ser revelada, Pai querido, para cada um de nós. Que nós possamos, ó Deus, seguir este sacerdote fiel, o fiel Filho unigênito de Deus. Senhor, em nome de Jesus, que esta revelação esteja na vida de cada uma destas pessoas, hoje e por toda a eternidade. Amém. E graças a Deus. Podemos assentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Hoje nós vamos falar sobre o sacerdócio perpétuo. No início aqui, no capítulo 7 de Hebreus, o autor desta carta, direcionada ao povo hebreu, ao povo de Israel, mas que tem muitas lições para nós, que vai nos fazer aprender muito. No início, ele começa a falar sobre a necessidade do sacerdócio, sobre o que é o sacerdócio. Eu vou explicar em poucas palavras para vocês. Todas as religiões do mundo, não só as religiões, mas os povos, as culturas, eles têm em si uma ideia errada de que é necessário que haja uma pessoa, e esta pessoa seria um sacerdote, que ela fizesse uma intermediação entre um ser humano e Deus, ou seja, um ser humano fazendo a ponte entre outro ser humano e Deus. Nas diversas culturas, como eu falei, nas diversas etnias, nos diversos países do mundo, nas épocas, sacerdotes surgiram e estão surgindo até os dias de hoje. Mas não são só sacerdotes, mas também sacerdotisas. Em muitas religiões existem as sacerdotisas, que são mulheres que buscam, que são aquelas que são eleitas como sendo as mais preparadas e as que podem fazer esse intermédio. Então entenda, sacerdote e sacerdotisa. Vamos voltar agora a uma reflexão no jardim do Éden, em Gênesis. A Bíblia diz que Deus formou o homem do pó da terra. De onde, igreja, que Deus formou o homem? Do pó da terra. E a Bíblia diz que Deus, ele soprou sobre as suas narinas e o homem foi feito alma vivente. A Bíblia diz que todas as tardes, na viração do dia, Deus vinha conversar com Adão, que foi o homem formado do pó da terra. E também Deus conversava com a sua esposa Eva, que fora formada da costela de Adão. O fato é que Adão e Eva não precisavam de nenhum sacerdote para que eles pudessem ter contato direto com Deus, pois o próprio Deus vinha e falava com Adão e falava com Eva. Foi assim no princípio. Mas passada essa primeira época, depois da entrada do pecado, depois que o homem pecou, a mulher pecou, todos pecaram, diz a Bíblia, e destituídos estão da glória de Deus. Para que as pessoas se aproximassem de Deus, era necessário se oferecer sacrifícios de animais. E esses sacrifícios de animais serviam para o perdão dos pecados e eram oferecidos a Deus como sacrifício dos animais. Isso começando com Abel, que ofereceu o cordeiro para Deus. E o cordeiro que foi oferecido foi aceito, porque ele tipificava o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Depois dessa época, onde Deus falava face a face com o homem, o relacionamento do homem com Deus passou a ficar um relacionamento distante. E aí, como eu já disse a vocês, os homens foram elegendo outros homens, outras mulheres, que fizessem essa intermediação. E nós estamos aqui, em Hebreus, justamente na cultura judaica, na cultura revelada por Deus, naquilo que Deus começou a mostrar, quando ele chamou Abraão, ele chamava ainda Abrão, ele disse: Abrão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Quando Abrão ouve a voz de Deus e obedece a Deus, mesmo sem ver a Deus, ele escolhe o Senhor Deus Criador de todas
as coisas como seu Deus. E a partir de Abrão, a Bíblia diz que Deus formou a nação de Israel, que é conhecida até os dias de hoje. Então, eu poderia falar com vocês na matriz africana da cultura. Aí eu falaria com vocês dos pais de santo, das mães de santo. Eu poderia falar com vocês dos deuses que eles cultuam, os orixás. Eu poderia falar com vocês dentro da cultura japonesa. Eu poderia falar para vocês dentro da cultura indiana. Eu poderia falar para vocês dentro de diversas culturas do mundo, para explicar para você que em todas as culturas existe a divindade e existe o sacerdote da divindade. Existe aquela pessoa que faz essa intermediação. Quantos entenderam, digam amém. Amém. Porque se você não entender esse primeiro ponto, talvez você vai ficar com dificuldade de entendimento na mensagem em si. Mas é para você entender. No início não precisava de intermediário, mas ao longo do tempo, depois do pecado, os homens escolhiam alguém. Vou dar outro exemplo para vocês. Nas tribos indígenas, lá existe a figura de um pajé, que é a figura desta pessoa que faz a intermediação entre os índios e o sagrado, entre os índios e aquilo que eles consideram ser Deus. Só para você se localizar, o sacerdote que a Bíblia está falando aqui é esta figura que fazia a intermediação entre o homem e Deus. E no início do capítulo 7 de Hebreus, a Bíblia diz assim: porque este Melquisedeque, que era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis, e o abençoou, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo. Havia um homem, esse homem aqui, rei de Salém, e ele também era sacerdote do Deus Altíssimo. E Abraão, que é o pai da nação de Israel, ele entregou para ele o dízimo dos despojos que ele tinha da guerra que ele havia vencido. Então, este homem é considerado sacerdote do Deus Altíssimo. Só que a Bíblia não fala nem da origem de Melquisedeque e nem do fim de Melquisedeque. Ele apareceu na Bíblia nesse trecho como sacerdote do Deus Altíssimo e não tem a genealogia dele. Não está dizendo aqui que ele é filho do fulano, filho do ciclano. Não está dizendo aqui com quantos anos ele morreu, quando ele nasceu. Nada disso está descrito. Então ele foi um sacerdote que apareceu. Abraão ofereceu ali o dízimo, entregou para ele e ele some da história. Agora, depois de toda essa situação, a Bíblia fala agora no tempo de Moisés. Moisés foi levantado por Deus para libertar o povo de Israel do Egito. E quando ele vai na obediência à voz de Deus, Deus entrega para ele, após a saída do povo do Egito, as leis. E dentro das leis de Deus, ele diz que havia uma família que tinha que ser da tribo de Levi, que era a família de Arão, a própria família de Moisés, porque Arão era irmão de Moisés, e ele deveria então estabelecer o sacerdócio. Nenhuma outra pessoa poderia ser sacerdote, nenhuma outra pessoa poderia mais oferecer sacrifício no altar para remissão de pecados e para poder agradar a Deus. Então, esta intermediação entre o homem, o povo de Israel e Deus seria feita pela família de Arão, da tribo de Levi. Até aqui, tudo está correndo de acordo com o que eu já havia explicado antes. Agora, onde que as coisas começam a mudar? Começa a mudar da seguinte forma: Jesus Cristo nasceu descendente de Davi, da tribo de Judá, ou seja, não era tribo de sacerdote. Jesus, teoricamente falando, biblicamente falando, não tinha nascido para ser sacerdote, mas a Bíblia está falando aqui que ele foi feito sacerdote
pela ordem de Melquisedeque, ou seja, ele não tem começo e ele não tem fim. Lá em Apocalipse você vai ler a respeito de Jesus. A Bíblia diz assim: o Senhor Jesus, ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, e Jesus está no meio de nós. Agora, meus irmãos, o escritor aos Hebreus, ele passa a discorrer sobre o sacerdócio vitalício, sobre o sacerdócio perpétuo, sobre o sacerdócio que não tem fim, sobre o verdadeiro sacerdote. A Bíblia diz que só há um mediador entre Deus e os homens, o qual é Jesus Cristo. A partir do nascimento do Senhor Jesus, a partir da vida de Jesus Cristo, você não precisa mais de nenhum sacerdote, você não precisa mais do pajé, você não precisa mais do pastor, você não precisa mais do padre, você não precisa mais do irmão A, do irmão B, do irmão C, porque o Senhor Jesus, ele faz a intermediação entre o Deus Criador de todas as coisas e você. Eu não tenho o poder de segurar na sua mão e levar você até Deus, eu não tenho o poder de te conduzir a Deus, mas aquele que é muito mais poderoso do que qualquer um de nós, ele está presente aqui hoje e ele tem esse poder. A Bíblia diz que ele falou: todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Irmão, esta figura especial que no tempo de Israel o sacerdote ele andava com 12 pedras preciosas no peito. Ele tinha uma mitra que era uma espécie de chapéu comprido assim, grandão. As vestes dele eram vestes compridas, ele tinha franjas alongadas. A roupa dele, quando você viu o sacerdote, você o reconhecia de longe. Ele tinha sininhos na sua roupa, que quando ele andava, os sinos balançavam. E ele era uma autoridade máxima, ele era aquela pessoa santa, porque a Bíblia diz que o sacerdote tinha que ser santo. Se ele tivesse pecado, ele morria dentro do Santo dos Santos, então ele não podia entrar no Santo dos Santos em pecado. Quando ele entrava no Santo dos Santos, havia uma corda que era amarrada nas suas pernas, porque se ele morresse em pecado, alguém puxava ele, porque só da pessoa entrar no Santo dos Santos, ela morreria. Olha o que o escritor aos Hebreus está falando hoje. Não existe mais o Santo dos Santos, aonde somente o sacerdote pode entrar. Hoje, o Santo do Santo é o seu coração, é a sua vida, é você. Aí onde você está agora é o Santo dos Santos. Aonde você andar é o Santo dos Santos, porque você não precisa de intermediário, porque Jesus é a ponte, Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Nós somos tendenciosos como ser humano a criar sacerdotes. Nós somos tendenciosos a criarmos pessoas santas, a dizermos que o fulano é santo, o ciclano é santo, e achamos que o ser humano é melhor do que o outro. Irmãos, aprendam algo de Deus para a sua vida. Não existe carne melhor do que carne, não existe unha melhor do que unha, não existe pé melhor do que pé, não existe mão melhor do que mão. Todos nós somos iguais diante de Deus. Diante de Deus, diz o apóstolo Paulo, não existe macho nem fêmea, não existe escravo nem livre, mas existe apenas um povo que é chamado a igreja de Deus, a igreja viva. Então, irmãos, muitas pessoas, e isso que eu estou pregando aqui, elas têm uma grande dificuldade de entender, elas têm uma grande dificuldade de aceitar, porque nós somos condicionados pela nossa humanidade a acharmos que existe um ser humano que tem mais poder do que nós, que existe um ser humano que pode ter mais comunhão com Deus do que nós, e nós sempre transferimos para outra pessoa, nós sempre passamos para os outros. Mas hoje você pode, com o rosto descoberto, diz a palavra, com a cara descoberta, você pode entrar no Santo dos Santos, você pode entrar na presença de Deus, porque Jesus é o caminho, Jesus é o sumo sacerdote. Agora entenda algo da parte de Deus.
se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, que eu acabei de descrever para vocês, porque sobre ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia logo de que outros sacerdotes se levantassem segundo a ordem de Melquisedeque e não fosse chamado segundo a ordem de Arão? Ué, então se estava tudo certo, por que Jesus teria que vir ao mundo? Então o escritor está dizendo assim: olha, aquele conserto, aquela aliança que Deus fez com o povo de Israel lá no deserto, esta aliança é chamada de velha aliança, velho pacto, porque quando o Senhor Jesus, ele tomou o cálice, ele disse: este é o sangue da nova e eterna aliança. Você está debaixo de um novo pacto, você está debaixo de um novo acordo, você está debaixo de um novo concerto, você está debaixo de uma nova história, você está debaixo de uma nova visão. Sabe por quê? Porque o sumo sacerdote verdadeiro anda no meio de nós, é Jesus Cristo. Porque senão, meus irmãos, nós ainda estaríamos oferecendo cordeiro lá em Jerusalém, nós ainda estaríamos oferecendo animais como alguns judeus estão fazendo de novo o mesmo sacrifício, estão lá matando animais, revivendo aquele tempo antigo, porque na mente deles eles têm que continuar fazendo o que está lá no Velho Testamento. Mas a palavra do Senhor para nós é diferente. Ele está dizendo aqui, ó, porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também a mudança da lei. A Bíblia, irmãos, ela nos dá agora um novo mandamento através de Jesus Cristo, um novo estilo de vida, uma nova forma de viver, porque aquele de quem essas coisas se dizem pertence a outra tribo, da qual ninguém serviu ao altar, visto que se manifesta que o nosso Senhor procedeu de Judá, e concernente a essa tribo nunca Moisés falou de sacerdócio. E muito mais manifesto ainda, que se a semelhança de Melquisedeque se levantar outro sacerdote, que não foi feito segundo a lei do mandamento carnal, mas segundo a virtude da vida incorruptível. O que está sobre a tua vida não veio da lei da carne. O que está sobre a sua vida não veio de uma família de sacerdotes, da família de Levi, da família de Arão. O que está sobre a tua vida não vem de uma família de pastores, não vem de uma família de bispos, não vem de uma família de apóstolos. O que está sobre a tua vida veio do céu. Umas 4 pessoas entenderam. O que está sobre a sua vida te cobrindo, te dando a tal cobertura espiritual, ele veio dos céus, e ele se fez carne, e ele habitou entre nós. Não é nada da carne, não é nada feito de mãos humanas, não é nada vindo da carne, mas é vindo dos céus, porque o Senhor Jesus veio dos céus. E muito mais manifesto é ainda, que a semelhança de Melquisedeque se levantar outro sacerdote, que não foi segundo a lei do mandamento carnal, mas segundo a virtude da vida incorruptível, porque dele assim se testifica: tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Isso está falando de Jesus Cristo. Agora, irmãos, o Salmo 110 é um salmo de Davi, que ele está falando exatamente o que nós acabamos de ler. Repita assim comigo, Salmo 110, 4. Diga assim comigo: jurou o Senhor, e não se arrependerá. Tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor Jesus Cristo é o sacerdote eterno. Vou falar pela segunda vez. O Senhor Jesus Cristo é o sacerdote eterno. Irmãos, se Ele é o sacerdote eterno, então nós não necessitamos de depositar a nossa vida aos pés de um sacerdote humano. Nós não necessitamos de ter intermediários humanos. Muitas pessoas
elas querem nos culpar como cristãos das pessoas que ficam na igreja e das pessoas que saem da igreja. Elas acham que se a pessoa fica na igreja é porque nós fazemos um bom trabalho, e se a pessoa não fica na igreja é porque nós fazemos um bom trabalho. Mas isso não tem procedência, porque a Bíblia diz que cada um dará conta de si mesmo a Deus. Qual é a conta que eu vou dar diante de Deus? É se eu estou pregando a verdade, é se eu estou falando o que está escrito na Bíblia. Você fica na igreja se você quiser. Ninguém é obrigado a estar em igreja, ninguém é obrigado a frequentar a igreja, ninguém é obrigado a ouvir mensagem, ninguém é obrigado a nada. A pessoa fica se ela quiser. Agora, em ficando na igreja, você precisa entender que o comando da igreja não está na figura minha que estou aqui na frente como pastor. Essa igreja tem mais de 30 anos. Antes sequer de eu pensar em ser pastor, essa igreja já tinha pastor. Vários pastores passaram por aqui, pastoras, pessoas estiveram aqui à frente dessa igreja, e a igreja continua, porque a igreja não é de homem, a igreja não é das mulheres, a igreja é do Senhor Jesus Cristo. Se você vem na igreja para seguir um pastor, ou se você vai numa outra igreja porque o pastor de lá é mais legal, porque a pastora de lá é melhor, olha, você está equivocado, você está equivocada, porque entenda algo, você pode vir à igreja, você é bem-vindo à igreja, a igreja é para você mesmo, a igreja é para nós, mas você tem que entender que o nosso sumo pastor, que o nosso bom pastor, que o nosso sumo sacerdote é um sacerdote eterno, é um sacerdote vivo. Nós não servimos a placa de igreja, nós não servimos a pastor de igreja, mas nós servimos ao sacerdote eterno, que é o Senhor Jesus Cristo. Se você está aqui por causa dele, então você está no caminho certo. É assim que tem que ser, igreja. Não pode ser por outra coisa, não pode ser porque apareceu na televisão, não pode ser porque o fulano é gente boa, não. Tem que ser por ele, tem que ser a vontade dele, não pode ser diferente, igreja. Mas hoje ele está no meio de nós, igreja. Ele está no meio de nós, nós vivemos Cristo, nós vivemos a vida com Jesus, nós estamos com Jesus, nós caminhamos com Jesus. Agora, ele diz aqui, olha, e visto como não é sem prestar juramento, foi o versículo que eu li para vocês, porque certamente aqueles sem juramento foram feitos sacerdotes, que são os levitas, mas este com juramento, por aquele que lhe disse, jurou o Senhor e não se arrependerá. De tanto melhor conceito, Jesus foi feito fiador, e na verdade, aqueles foram feitos sacerdotes, no plural, em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Desde o sacerdote Arão até o sacerdote Caifás, do tempo de Jesus Cristo, e outros sacerdotes que existem por aí, todos estão mortos, todos foram sepultados, todos acabaram, não existe. Todo o melhor pastor que você achar, os melhores do mundo que você achar, as figuras mais proeminentes, as pessoas que têm mais visibilidade, todos vão morrer. Ninguém vai ficar para semente, todos vão passar, mas o sacerdote eterno vai permanecer. O verdadeiro sacerdote vai permanecer. E o apóstolo está falando isso, e o escritor está dizendo isso, porque eles passaram. Todos os sacerdotes da ordem dos levitas passaram, mas este não vai passar. E é isso que você precisa entender. Você precisa ligar a sua alma, você precisa ligar a sua vida, não nos sacrifícios propostos pelos sacerdotes da terra, não nos sacrifícios propostos, sacrifícios de animais, porque o sacerdote ele fazia sacrifício por ele e pelo povo. O tempo do sacrifício acabou, o tempo de entregar sacrifício no altar não existe mais, não existe sacrifício mais de nenhuma ordem, porque a Bíblia está dizendo hoje aqui para nós, mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo que é Jesus Cristo. Portanto,
provar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Você se chega a Deus pela sua tia? Você se chega a Deus pela tua esposa? Você se achega a Deus pelo pastor legal, gente boa? Você se achega a Deus pela tua filha? Por que você se achega a Deus hoje? Eu te convido a chegar perto de Deus pelo Senhor Jesus. É como se você fizesse uma oração dizendo: Senhor Jesus, me leve até o Deus verdadeiro, me conduza até o Deus verdadeiro, faça esse intermédio entre eu e Deus, me leva até Deus, me faz conhecer a Deus, me faz conhecer as coisas de Deus, me faz conhecer a obra de Deus. Tem muitas pessoas servindo a Deus por amizade, tem muitas pessoas servindo a Deus porque tem uma turma legal, porque tem um grupo legal, tem muitas pessoas servindo a Deus, chamando o pastor de pai, chamando o pastor de mestre, fazendo uma palhaçada terrível, mas ainda existem pessoas que estão servindo a Deus por intermédio do Senhor Jesus Cristo. Nós somos irmãos em Cristo. Não existe paternidade de pastor para filho, e mesmo ser filho, e se discípulo ser filho de pastor. Isso não existe. A única coisa que existe é o único Jesus, e nós somos todos irmãos. Nós somos irmãos em Cristo. Aí ele diz aqui: porque nos convinha tal sumo sacerdote santo. Por favor, você pode repetir comigo? Porque nos convinha tal sumo sacerdote santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Eu pergunto a você: nós somos evangélicos, qual é a irmã de oração, o pastor, o apóstolo, o bispo, esse nomaiada que essa pessoa arruma aí, os missionários, qual desses que se intitulam? Engraçado que tem alguns que você os escuta pregar e eles dizem assim: o meu Deus, como se ele tivesse um Deus exclusivo. A Bíblia, o Senhor Jesus nos ensinou a chamar Deus de Pai, e ele ensinou a falar assim: ó, nosso Pai, Pai nosso, é o Pai de todos nós. E essas pessoas dizem assim: olha, o meu Deus. Então ele faz um intermediário entre as pessoas que vão após ele e o Deus dele. Agora, será que essas pessoas aí, elas são como o nosso, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores, feito mais sublime do que os céus? Qual o ser humano que é mais sublime do que os céus? Qual o ser humano que é mais sublime do que as estrelas? Qual o ser humano que é mais sublime do que a lua, do que o sol, do que tudo que existe ao nosso redor? Só há um que é mais sublime do que tudo isso: Jesus Cristo. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Irmão, depois de uma palavra como essa, é para você desistir de seguir os homens e começar a seguir a Jesus Cristo, e começar a seguir o sumo sacerdote, e começar a ir após Jesus. Por mais gente boa que as pessoas sejam, por mais bondade que haja nas pessoas, só há um que é perfeito, que é Jesus Cristo. Que não necessitasse, como sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifício, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos do povo, porque isso Jesus fez uma vez, oferecendo-se a si mesmo. Uma vez. Todo esse sofrimento de Cristo, essa semana que estamos passando, chamada de Semana Santa, hoje comemorado o domingo da ressurreição, tudo isso foi feito uma só vez, para que todo tipo de sacrifício, para que todos que se intitulem sumos sacerdotes, para que todos que queiram tomar o lugar dele fiquem em segundo e terceiro plano,
Porque só há um sacrifício perfeito, e é o sacrifício do próprio Jesus Cristo. É por isso que ele é considerado o sumo sacerdote eterno, o sumo sacerdote perpétuo, porque ele fez um único sacrifício e remiu os nossos pecados e perdoou os nossos pecados, e só ele pode nos levar até Deus. Uma coisa, desde que eu segui essa vocação de estar trabalhando na obra de Deus, eu sempre pensei numa coisa: eu nunca quero me colocar no lugar de Jesus Cristo. Eu nunca quero dizer que nada de Jesus Cristo é meu, porque eu sei que é dele, assim como eu sou dele. Cada um de vocês que estão aqui nessa noite, vocês não têm nada a ver comigo, vocês não têm nada a ver com esse contexto aqui. O que vocês são é de Jesus Cristo. Quem comprou cada um de vocês foi Jesus. Nenhum homem tem poder sobre a tua vida. Nenhum homem tem poder de te dirigir, de te controlar, porque o único que tem esse poder, ele anda no meio de nós, e ele é o Filho unigênito de Deus, porque ele deu a sua vida por nós. O que você precisa entender e receber é isso como verdade para a sua vida. Você precisa aceitar isso no seu coração, porque ele fez isso uma vez. Está consumado, ele falou, está consumado, porque a lei constitui sumos sacerdotes no plural a homens fracos. Homens fracos. Todos nós homens somos fracos, só Jesus é forte. Só ele é a nossa fortaleza, só ele nos guia. Nós somos discípulos de Cristo, nós somos seguidores de Cristo. Nós somos seguidores desse Senhor, nós somos seguidores desse sumo sacerdote, desse sumo pastor. Mas a palavra do juramento, que veio depois da lei, que foi o que eu li para vocês no Salmo 110, 4. A palavra do juramento, que veio depois da lei, constitui ao Filho perfeito para sempre. Desde a vinda do Filho de Deus para sempre, só ele é o caminho para Deus. Só ele é o caminho para Deus. Qualquer coisa fora disso não é de Deus. Qualquer coisa fora disso não é do Senhor. Porque a bênção que vem sobre a tua vida não vem porque eu toquei em você, não vem porque eu te ungi, não vem porque eu sou melhor, não vem porque você está comigo, mas vem porque ele está aqui. Vem porque Jesus está no meio de nós. E quando uma mão te toca aqui, não é a mão desse irmão, é a mão do Senhor, é a mão de Deus, é Deus fazendo na tua vida. E nenhuma glória é nossa, porque toda honra e toda glória só é dele, porque por ele e para ele são todas as coisas. Quantos recebem essa palavra? Se você puder, fique de pé no teu lugar agora. Se você puder, segure na mão da pessoa que está do seu lado por um instante. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Eu acredito que a maioria sabe uma canção que eu vou cantar agora. Me acompanhe. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Feche os seus olhos. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. a ele a glória. A ele a glória.
Todo-Poderoso. Senhor, na tua presença nós nos encontramos agora. E eu te peço, Senhor amado, nesta